União Europeia inclui os diamantes no 12º pacote de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Sanções dos aliados contra a Rússia funcionam, disse o vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos à Euronews. O governo irlandês quer desencorajar a ida de mais refugiados ucranianos para o país e reduz apoios sociais. A Comissão Europeia lançou um processo de infração contra a rede social X por alegada violação da lei dos serviços digitais. A União Europeia adotou na segunda-feira o 12º pacote de sanções contra a Rússia desde que o país invadiu a Ucrânia em larga escala em fevereiro de 2022. Desta vez foi incluída a tão esperada proibição de importação de diamantes russos, de extração ou processamento local, bem como processados noutros países. Apesar de ser uma importante fonte de receitas para a Rússia, os analistas consideram que não vai desferir já um golpe fatal na economia do país. I don't think anyone believes that this particular sanction is going to be the one that really swings the war in a particular direction. It's just a question now of adding small bits of additional pressure, which may have a limited economic impact, with the hope that it has a long-term impact on the ability of the Russian economy to grow and to technologically transform. Em destaque na nova série de sanções estão ainda medidas para colmatar as lacunas que permitiram violar o teto de $60 por barril para o petróleo russo. O analista considera que poderá não haver muito mais margem de manobra para alargar as sanções. What the 12 package does show is that it is still possible to get consensus amongst the EU27 on sanctions, and that shouldn't be underestimated. To do this on 12 separate occasions is no easy thing when we're talking about something that requires complete consensus in order for a package to move forward. However, it's certainly not going to get any easier now. Many member states have really conflicting views on the role of sanctions that it should play in this war. And it's going to be much more difficult in future to get harmonisation and to get agreement. Este pacote também restringe as importações de produtos tais como ferro gusa, fios de cobre, fios de alumínio, folhas metálicas e tubos de origem russa. Mais 29 empresas entraram na chamada lista negra, incluindo algumas que não são russas, mas que são suspeitas de ajudar o Kremlin a obter bens fabricados na União Europeia. O governo dos Estados Unidos considera que as sanções contra a Rússia estão a funcionar, segundo disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, em entrevista à Euronews. Há indicadores de que a moeda nacional, o rublo, está a enfraquecer e que a população se ressente do impacto económico interno da guerra que o Kremlin impôs à Ucrânia. Russia's economy is smaller. Russia has fewer people today, and their economy is less flexible. What Russia is today is a wartime economy. They're trying to produce as many weapons as possible, but they're no longer producing things that are going to strengthen their economy over time, and they're spending out the reserves that they've built over years to buy things like, to try and build tanks, but also to buy tankers, while our economies have, we have to admit, suffered because of Russia's war on Ukraine. Our economies have been far stronger than Russia's, and because of our alliance, we have the ability to invest in the future to make sure that our people have opportunities that, frankly, most Russians will never have because of Vladimir Putin's actions. Contudo, a Rússia continua a ter grandes receitas via venda de petróleo e tem aliados que ajudam o país a fazer a circunvenção às sanções. O governo norte-americano admite que é preciso ser proativo. Circumvention is a challenge, and it's one of the ways we know that our sanctions are working is that the Kremlin has ordered their intelligence services to design ways to try and get around them. But what we've done, working very closely with the European Union, is design an avenue of going after that circumvention using our sanctions and export controls. But we've also went out on joint missions between the United States, the EU, and UK, and went to countries where we're seeing circumvention. We're making very clear to them they have a choice. They can either continue to do business with Russia, a small and getting smaller economy in the global sense, or they can do business with us. Outro grande desafio dos dois lados do Atlântico é o consenso político para manter o financiamento à Ucrânia. Tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, continuam bloqueados novos pacotes de ajuda para 2024. Just like in our country, it takes time to work through these packages. The same is true in Europe. You have to have debates, but ultimately we are aligned from a values perspective, and we're committed to continue to support the European people as they help us
defend Ukraine and provide Ukraine with the resources they need. And that's what I expect to happen. Além do dinheiro para manter a economia a funcionar, o Banco Mundial estima que a Ucrânia necessitará de mais de 400 mil milhões de euros para o esforço de reconstrução. A crise na habitação faz-se sentir um pouco por toda a Europa, mas na Irlanda o problema agrava-se. Mais de 100 mil refugiados ucranianos procuraram apoio no país desde o início do conflito com a Rússia. O fluxo de pessoas causou pressão no setor, mas em julho do ano passado o problema foi rejeitado pelo então primeiro-ministro. My experience of people across the length and breadth of this country is of a great warmth, and communities are working with the Ukrainian community to make them feel welcome. O governo irlandês vai reduzir agora as prestações sociais de 220 euros por semana para 38,80 euros. Esta medida pretende desencorajar a vinda de mais pessoas para o país. Ireland has taken 100,000 Ukrainian refugees so far. 75,000 of those have been given state-provided accommodation, and the system really is at full capacity. But they've come to the acceptance that they can no longer continue to give the same level of entitlements. O maior motivo de preocupação está no elevado número de refugiados ucranianos que procuram asilo noutros Estados-membros da UE, que mais tarde migram para a Irlanda, onde as prestações sociais são mais elevadas. De acordo com a nova política do governo, o alojamento aos refugiados fornecido pelo Estado só será disponibilizado durante 90 dias. Após esse período, os requerentes de proteção internacional terão de encontrar o seu próprio alojamento. A alteração da política é vista como um motor para gerar ainda mais problemas e causar ainda mais pressão no sistema. Where will these people go, predominantly women and children, if at the end of 90 days they don't have necessarily work because they don't have English or they have childcare? And how can they find accommodation in a private rented market here in Ireland, which is extremely under pressure anyway? Ireland has always been a popular destination for people seeking international protection. However, with a scarcity of accommodation making some political parties very unpopular, the government has decided that enough is enough. From next month, the signs are that if people from Ukraine are seeking international protection in Ireland, they just may have to go elsewhere. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. A Comissão Europeia abriu um processo formal contra a rede social X na segunda-feira, depois de obter indícios de violações da lei dos serviços digitais. É a primeira vez que o Executivo da União Europeia decide esta medida, tendo a legislação entrado em vigor em novembro de 2022 para tornar a internet mais segura e proteger os direitos fundamentais dos utilizadores. The opening of proceedings means that the Commission will now investigate X's systems and policies related to certain suspected infringements. It does not prejudge the outcome of the investigation. A decisão foi anunciada por Thierry Breton, o Comissário Europeu para o Mercado Interno, que usou esta rede social. A investigação que se vai seguir analisará se esta plataforma, anteriormente designada como Twitter, está a falhar na obrigação de travar a disseminação de conteúdos ilegais e prejudiciais, incluindo a obrigação de pôr em prática medidas para combater a manipulação de informações. Entre outros elementos para a recolha de indícios, a Comissão Europeia pediu ao proprietário Elon Musk informações sobre a difusão de conteúdos ilegais na X no contexto da atual guerra na faixa de Gaza entre Hamas e Israel. O presidente turco Recep Erdogan foi recebido em Budapeste com honras militares pela homóloga húngara Katalin Novák. O presidente turco esteve também reunido com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán para discutir a adesão da Suécia à NATO. A visita oficial de Erdogan à Hungria marca o início do ano cultural húngaro-turco e coincide com o centenário da República da Turquia e o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Na agenda da visita, o tema da energia também vai ser discutido, uma vez que a Hungria quer começar a importar gás através da Turquia já a partir do próximo ano. Agricultores de toda a Alemanha conduziram os seus tratores até Berlim esta segunda-feira para participarem num protesto contra o fim dos benefícios fiscais na compra de gasóleo agrícola. Ao todo, juntaram-se na capital alemã cerca de 1 milhar de tratores, deixando caótico o trânsito no centro da cidade, junto às célebres portas de Brandemburgo. Ja, das ist eine Katastrophe, weil bei den Betrieben, zum Beispiel bei Kleinbetrieben, gehen pro Betrieb ca. schon mal 5.000 € raus. Und 5.000 €, die sie mehr bezahlen müssen am Ende. Und das tut schon weh. Und gerade bei der jetzigen Ertragslage, die wir haben, plus diesen zusätzlich hohen Kosten, die wir die Kostensteigerung, die wir die letzten Jahre mitmachen mussten, ist das schon sehr katastrophal, ja.
O governo planeia poupar cerca de 3 mil milhões, mas há vozes dissonantes dentro do executivo de coligação. Os liberais já se opuseram à medida e até o ministro da Agricultura admitiu que os agricultores não têm alternativa ao gasóleo. Die Konsequenz ist, nicht nur für uns, sondern für die kompletten Verbraucher, die Lebensmittel werden teurer. Os agricultores estimam que as perdas para o setor poderão chegar aos 1.000 milhões de euros com os cortes nos benefícios fiscais. O governo, por seu lado, alega ter tomado a medida em prol da luta contra as alterações climáticas. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas após a colisão de 2 comboios no sábado à noite no sul de Espanha. As autoridades espanholas confirmaram que já está em curso uma investigação para averiguar as causas deste choque ferroviário. O acidente aconteceu por volta das 22 horas de sábado no município espanhol de Álora, em Málaga. Mais de 200 pessoas tiveram de ser retiradas dos comboios devido a um potencial risco de incêndio após a colisão ter causado derrame de combustível. Os comboios que asseguravam o trajeto entre Sevilha e Málaga ficaram parcialmente descarrilados. Começou esta segunda-feira na Bélgica um mega processo por tráfico de drogas. Mais de 120 arguidos, desde belgas, albaneses, norte-africanos ou colombianos, vão sentar-se no banco dos réus graças a descodificações de serviços de mensagens encriptadas. A suposta rede internacional de tráfico de drogas foi desmantelada após rusgas policiais na Bélgica, Alemanha e Itália. Os factos sob suspeita remontam ao período de janeiro de 2017 a novembro de 2022.